E a gente vai começar com um assunto que tem que ser falado na aula de trânsito, que alcoolemia, tá? Alcoolemia. O que é isso, professor? É dirigir embriagado. É isso aí. Porque onde você ouviria esse assunto? É aqui mesmo, tá? Ou então na campanha de trânsito do Detran, na televisão. Mas aqui você vai saber alguns detalhes, além que cai na prova do Detran, alguns detalhes que talvez você não sabia, tá? Então, e a gente começa com esse assunto, página 49 e 50 do manual, esse manualzinho aí, tem também aqui no manual do Detran, tá? De Brasília, tá? Mas é o mesmo assunto, tá? É o mesmo assunto em todos os dois manuais, tá? Alcoolemia. Então, como esse assunto é um pouco controverso, porque essa questão de alcoolemia, ela é muito antiga no mundo, né? Muito antiga mesmo, tá? Então, você pode colocar aí que o primeiro relato conhecido sobre algum comentário sobre bebida, ele vem da Bíblia, né? Quando Noé aportou a arca aqui, certo? Quando Noé aportou a arca, como é que foi isso? Você sabe que Noé era um homem antediluviano, né? De antes do dilúvio. E ele viveu lá a corrupção daquela época. E Deus mandou ele fazer um barco. E ele fez. Os bichos foram tudo para lá. E Deus ensinou ele como é que providencia essa questão aí da logística dentro do barco. Mas depois que ele aportou a arca, desceu, a água acabou, o sol estava secando a água, tudo, tá? Ele aproveitou esse solão todo e foi plantar uma vinha. Plantou uma vinha. Está descrito lá na Bíblia, está descrito na Bíblia. Ele plantou uma vinha. Ele tomou, depois plantou, ele fez uma coisa que tinha lá antes do dilúvio, nos povos antes do dilúvio, que era fazer uns pileques. Esses pés demoram, mas a terra bem adubada que estava, né, revirou tudo. E aí nasceu lá, ó, os pés. Deve ter demorado uns 5 anos, porque para um pé de uva assim dar uma uva boa, dá uns 14, 15 anos. Eu tenho um pé de uva lá que já tem 4 anos que eu estou lá e já era grande. Ele cresceu um pau. Só para você ver. Já deu uva, mas uva mais ou menos, né? Então, ele fez essa parede, depois pegou essas uvas, amassou, pisou, fez lá aquele mosto e gerou, ou melhor, criou ali uma bebida de uva bem forte, certo? Um vinho. E ficou da melhor qualidade. Já pensou? A primeira uva depois do dilúvio, como é que é? Deve ter dado o melhor vinho do mundo. Mas ele bebeu e ficou bêbado. E ficou muito tonto. Ele bebeu tanto que acho que ele devia estar com muita vontade, que devia ser uma coisa muito gostosa, que ele ficou tão bêbado que perdeu um pouco do senso moral. Na tenda dele, devia estar muito calor, né? Na tenda dele, ele tirou a roupa e ficou pelado. Quem nunca ficou pelado dentro do quarto de casa, né? Todo mundo faz isso. Mas aconteceu uma coisa: o neto passou lá na tenda, viu o velho lá caído lá. Imagina, um velho de 600 anos, tanta mochila, né? Caído lá. E foi correndo contar para todo mundo. O vovô tá peladão na barraca. Que isso, menino? Você viu o velho pelado? Pode não, é
proibido ver a nudez do velho. Aí os filhos foram lá, pegaram uns panos de costa para não ver o velho nu, jogou em cima dele e cobriu o velho. E depois que o velho acordou dos pileques do vinho, amaldiçoou o neto. Já fez uma besteira, amaldiçoou o neto, tá? E isso aconteceu lá no capítulo 11 da Bíblia, de Gênesis, tá? Então, o primeiro pileque no mundo foi o de Noé, e não foi coisa boa não, tá? Não foi uma coisa assim muito boa. Mas, como essa questão de bebida é uma coisa muito antiga, e logo vieram os grandes impérios humanos e tudo mais, outra menção que aparece na história é a menção de uma reunião entre Sócrates, o grande sábio grego, junto com Glauco, e também outros ali, tá? Como Platão. E isso está descrito na República de Platão, que o próprio Platão escreveu, porque Sócrates, mesmo sendo sábio, ele nunca escreveu nada, nunca deixou uma linha escrita, mas Platão escreveu esse papo entre eles, né? Sócrates é aquele homem que diz que a única coisa que eu sei é que eu não sei. É porque eu não sei, certo? Mas foi um dos homens considerados mais sábios, certo? Depois de Salomão, tá? Mais sábios do mundo, e vivia nessa república grega, tá? Então, essa questão de bebida, gente, é uma coisa muito antiga, não é nova, tá? Inclusive, você pode se embriagar sim, é um direito que você tem, tá? Pode se embriagar, isso não é errado, pela lei não é errado, tá? É uma das do entorpecimento lícito, tá? E era costume também dos soldados gregos, antes de ir para uma batalha, eles comerem e beberem bastante, depois e caírem de tão bêbados, porque eles diziam o seguinte: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Todo mundo. Gente, eu acho que eu estou na era errada, devia estar lá junto com eles. Comamos e bebamos, amanhã morreremos, né? Estou na era errada, tá? Bom, eu não sou um sádico, maluco, doido, tá? Mas eu sei que você pode se divertir. Isso é divertimento desde a antiguidade, ninguém no mundo. A única coisa que eu não posso fazer é dirigir embriagado. Aí, na nossa sociedade atual, é crime. E é crime porque você sabe que o carro, o automóvel, ela pode ser uma coisa, o automóvel pode ser uma coisa muito como é que fala? Útil. E além de ser útil, quase que nossa era necessário, mas o carro pode se tornar uma arma na nossa mão se a gente estiver embriagado. Então, por causa dessas leis morais, a gente não deve dirigir embriagado, certo? Aí que entra alguns assuntos na prova do Detran sobre essa questão da alcoolemia. Tem muitas perguntas, tá? Muitas perguntas sobre a infração, sobre as reações da bebida no condutor, tá? Muitas reações. Então, a gente tem que, o lugar de estudar isso é aqui mesmo. Então, páginas 49, página 50, no manual do Detran, página 53, tá? E aonde a gente vai tratar esse assunto mais
aprofundado. Depois a gente continua com o assunto do acidente de trânsito, tá? Ainda vamos falar daquele negócio de sinistro de trânsito, mas é bem menos hoje. Mas vamos falar um pouquinho, tá? Então, lembrando que dirigir após ingerir bebida alcoólica é um ato criminoso. É um ato criminoso. Não deve dirigir embriagado. É crime. Crime de trânsito, tá? Então, atingir terceiros já é crime penal também, ação penal. Então, primeira coisa que a gente observa são as reações da bebida no condutor. Então, quais são essas reações? Tá? Porque existem reações, tanto que essas reações, elas foram abordadas naquele livro A República de Platão, tá? Porque tanto Sócrates quanto Platão, Glauco, e tinha mais outro que eu não lembro o nome, eles estavam discutindo esse assunto, o que a bebida alcoólica, como ela atua no nosso corpo. Foi a primeira menção de uma análise bem aprofundada. Lógico que entra um pouco da religião dos gregos no assunto, quando você vai ler isso aí, mas é uma coisa muito interessante, como o conhecimento científico de hoje bateu junto com as análises daqueles homens sábios, tá? Aristóteles ainda não era um desses sábios da República de Platão, porque Aristóteles era discípulo de Platão, então eram homens sábios. Então eles falavam lá, quando a gente bebia, quando eles bebiam, eles iam para o mundo etéreo, quer dizer, viajava no mundo etéreo. O que é isso? No mundo espiritual ou imaterial, tá? Diz que viajava nesse mundo e isso aí não deixava que eles tivessem uma organização mental correta, corretíssimo que ele está falando, tá? Então eles tinham uma capacidade de análise muito boa, tá? E outras coisas que eles dizem lá, gente, só lendo para vocês verem sabedoria, só lendo, tá? Só lendo. A Bíblia também fala desses efeitos, tá? Lá em Provérbios também fala sobre isso, tá? Então, mas quem escreveu isso aí foi o Salomão, um pouco antes, sobre a bebida alcoólica. Não deve olhar para ela. Então, eles falando simplesmente corrobora com o que está escrito aqui. Eu não vou tratar deles, né, que não é aula de filosofia, né? Então, mas quais são as reações provocadas no organismo pelo consumo de álcool? A primeira coisa que acontece na gente é o excesso de autoconfiança. Quem é que nunca ouviu um motorista embriagado dizer que dirige melhor quando está bêbado? Ou vocês nunca ouviram isso? Não, pode deixar o carro que eu dirijo melhor quando eu estou bêbado. Quase todo mundo que está bêbado fala a mesma coisa, tá? Que diz que dirige melhor quando está bêbado. Por quê? O que acontece? A primeira coisa é um excesso de autoconfiança, tá? Você tomou o primeiro gole, você pensa que não? Muita gente acha o seguinte, aqui acho que é 100 ml, não, aqui é 200 ml. Uau, 200 ml. Cerveja. Esse aqui, 200 ml. Isso aqui não dá nem para o buraco do meu dente. Não dá nada. Mas você tomou. Não vou beber mais. Na verdade, gente, o que acontece? Isso aqui realmente não dá para te embebedar nos primeiros 20 minutos. Não dá. Por quê? Ainda tem que descer, ir para o sistema digestivo. Depois do sistema digestivo, ele é transformado, esse líquido é transformado em alguma coisa que pode alimentar as células, né?
em nutrientes. Também ele é transformado em glicose e ele vai percorrer a sua sistema circulatório, e as células vão receber um pouco dos nutrientes e um pouquinho de álcool, cada uma vai ficar bebinha, né? E aí ela vai depois jogar para fora um pouquinho desse álcool. Na hora que o outro caminhãozinho do sangue, das hemácias passar por lá, epa, peraí, joga isso aqui aí, isso aqui é álcool que eu não tenho conta. E aí vai circular o sangue, tudo, vai passar pelos rins, vai jogar os dejetos para fora e vai para o pulmão, nesse caminho, nas vias arteriais, as vias coletoras e locais do corpo, e vão chegar lá no pulmão. Lá no pulmão despeja tudo, porque o seu sistema respiratório vai jogar para fora todo aquele álcool e monóxido de carbono e jogar tudo para fora. Aí quando você está lá no bafômetro lá da PM ou do Detran, você assopra e deu positivo. Só isso aqui deu baixo, deu 0,19. E aí? Pena administrativa. Mas 0,19 só? Isso aqui nem bebê, não, pessoal. Mas fiz todo esse trajeto, 20 minutos leva. Tem hora que eu falo igual a Yoda, né? 20 minutos leva. E aí você recebe pena administrativa. Isso é só no início. Você pensa que bebida, 200 ml de cerveja não é nada? Depois de 20 minutos aparece muito, tá? É baixo para o bafômetro, 0,19, 0,14, é realmente muito baixo. Mas a partir da hora que aparece no bafômetro, pena administrativa. Então, agora eu completo isso aí. Então, em sequência, quanto mais você vai bebendo cerveja, eu falo só de cerveja, não estou falando de cachaça não, começa a gerar alterações na visão, audição, fala, senso de equilíbrio, reflexos. Então, a bebida começa a afetar os seus sentidos. E professor, o que são sentidos, hein? Eu aprendi na escola: visão, audição, fala, olfato e tato. 5 sentidos. A gente aprende na escola, 4ª série. Assunto de 4ª série. Ensino fundamental, né? E aí você descobre o que são os seus sentidos. Mas peraí, professor, mas o que são mesmo os sentidos? O sentido, gente, é uma comunicação que eu tenho do meu mundo imaterial para o meu mundo material para o meu mundo imaterial. O que é o mundo imaterial? Tá? Meu cérebro. Meu cérebro pensa. Meu cérebro calcula. Mas meu cérebro não vê, não cheira, não sente, não tem tato, não ouve. Porque nós temos órgãos que trabalham com esses sentidos, que são a visão, o ouvido, certo? As células olfativas, as células de paladar, estão na língua, na boca, tá? E também as células visuais, fotocellulares. Também eu tenho células que sentem o tato, está mais na pele do que no resto do corpo, do que dentro, é mais na pele. O tato é na pele. Imagina você cego. Ontem a gente falou dos
do cadeirante, né? Ontem a gente falou do cadeirante, né? E nós vimos que o cadeirante ele não anda, não consegue andar às vezes, ou então o cego, que também é um PCD, tá? Portador de deficiência. Então, imagina, você fechando os seus olhos e tateando, você, a primeiro momento, você não veria nada e se ficasse cego, seria um desespero. Mas depois você começava a acostumar, porque os seus sentidos trazem informação para o seu cérebro. Então, sem enxergar, você pegaria numa parede aqui, olha, ela é fria. Ela tem uma textura. Ela é dura. Não conseguiria ver, mas também não conseguiria ver a cor da parede. Mas logo com o tempo, pelo tato e pelos outros sentidos, eu sabia que o meu som reverbera aqui dentro. Então, pelo ouvido, eu saberia distinguir a distância que o meu som reverbera na parede. Então, essa parede tem 1 metro de distância de mim. Então, você aprenderia a conviver sem enxergar. Por quê? O teu cérebro se adapta às informações que vão chegando. Mas, imagina uma pessoa embriagada dirigindo. Ele não tem senso de profundidade, porque a bebida agora atrapalha a sua visão e a sua percepção da profundidade que você está vendo. Tipo assim, você está dirigindo aqui e aí, em um certo momento, o seu colega aqui do lado fala assim, vocês dois estavam no bar. Ronaldo, que é? Sinal ficou amarelo. Mesmo? Ixi, ficou vermelho. Ele não para. Ele não para. Por quê? Porque a reação dele é tardia. A reação é tardia. Ele não consegue ter uma reação e um reflexo rápido. Não consegue, por causa da bebida. Além de que ele não ouve bem, a audição fica seletiva, ele só ouve o que interessa e o que ele quer. Outra coisa, tá? Ele não consegue falar, porque a própria fala é problemática. É difícil. E a visão fica turva e sem profundidade. Você não consegue medir e nem tomar decisões. Para piorar a situação, quanto mais você vai bebendo, aí acontece outra coisa. Euforia. O que é euforia? Excesso de emoções. Excesso de emoções. Você está embriagado, daqui a pouco, ó, você está rindo à toa. E ri. No mesmo tempo que ri, daqui a pouco você começa a lembrar de alguma coisa ruim e começa a chorar. E fica melancólico. Certo? Melancólico. O que é melancolia? Melancolia tem relação com a lembrança de coisas passadas. Algum problema, aquele negócio que colocam na gente, né? É os outros que colocam, né? A gente que tem, não. Ninguém nasceu assim, só o boi. Tá? Certo? Melancolia. Tá? Aí logo vem a raiva, o choro, a violência, a fúria. Por que violência? É porque você vai beber comigo. Não, não vou. Você vai. Não dou um tapa. Fica bravo. Chega até um ponto de descontrole emocional. Você já viu uma pessoa assim violenta, brava, bêbada e estourando com todo mundo? Pior, às vezes no trânsito, né? Outra coisa, chega até a perda dos limites morais. Lembra aí
Noé. Isso pode acontecer com qualquer um. E chega até anestesia dos centros cerebrais controladores do comportamento. O que é isso, professor? É aquela hora que os cachorros vêm lamber tua boca. Você não consegue ficar em pé. Não. Cai e o cachorro vem lamber você. Tá? Então, gente, isso aí é a bebida. As reações da bebida do condutor. Tá? E lógico, se você estiver embriagado e for parado, eles vão fazer eles vão te perguntar. Aí o agente fala, documento de habilitação, você entrega para ele. Pode ser da PM, pode ser do DR, pode ser do Detran. Documento de habilitação, você entrega para ele. O senhor quer fazer o bafômetro? Sim, quer. Estou ansioso. Como eu estou ansioso para fazer o bafômetro? Ah, é? Então tá bom. Aí ele pega uma canetinha assim, o pessoal da PM tem uma canetinha assim. Aí fala aqui, ó, assopra aqui. Aqui embaixo vai dar o vermelho ou verde. Eu não sei o que é que representa isso. Que eu não consigo entender. Tá? Se vermelho é porque está embriagado, ou se verde é porque está embriagado. Eu não sei o que significa. Mas aí, naquela hora que eu não vi o negócio, né? Mas vi que era vermelho e verde, porque ele deu 2 vezes assim. Aí ele falou, toma aqui, tudo bem, pode seguir viagem. Beleza. Mas já outra vez, já foi do Detran. Me cercaram lá na M-Norte, na curva lá da M-Norte. E aí, naquela primeira igreja, acho que é a igreja Assembleia de Deus tem ali, já mandaram eu subir na calçada. Subi devagarinho, pá. Tinha um outro carro com 2 mulheres ali do lado do carro. E aí ele falou de novo, o senhor quer fazer o bafômetro? Sim. Soprei o bafômetro, tudo bem, entregou os documentos. Quando eu estava saindo, ele passou na frente delas, elas falaram desse jeito assim, e eu? Aí ele passou por ela e falou assim, você é outra história. Aí eu fiquei atento, né? O que é isso? O que está acontecendo? Bom, não é da minha conta, né? Peguei e fui embora. Mas eu imagino que foi que ela se negou a fazer o teste do bafômetro. Imagina. Artigo 65A. Recusar-se a ser submetido a teste ou exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou de outra substância psicoativa, da forma estabelecida pelo artigo 277. Então, se você se recusar a fazer o teste do bafômetro, você já pega a pena administrativa. Ou você está embriagado, pegou o bafômetro, ou você se recusou. É pena administrativa. É infração gravíssima, 7 pontos. Penalidade, multa, 10 vezes o valor e suspensão de direito de dirigir por 12 meses. Tá? E a medida administrativa é retenção do veículo e recolhimento do CNH. Né? Agora, depende também dos teores alcoólicos. Depende dos teores alcoólicos. Como assim, professor? Lá na página 50, está escrito o seguinte: a partir de 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou 0,3 miligrama por litro de ar expelido no bafômetro, artigo 306 do Código de Trânsito, tá? Quer dizer, ou exame de sangue ou bafômetro, tá? Ou bafômetro. Se no bafômetro, o exame de sangue é mais preciso, mas o bafômetro, ele vai dar o teor alcoólico, tá? Que vai definir se você vai receber somente pena administrativa ou ação penal. Então, como é que é esse negócio? Quando é pena administrativa, é só pena administrativa,
que é infração gravíssima, 7 pontos, multa 10 vezes e 12 meses de suspensão, tá? Quando é só isso, é porque você soprou o bafômetro, chegou até 0,33. Agora, se passou de 0,33, que é dízima periódica desse número, se passou de 0,33, aí ação penal na delegacia. Ação penal, tá? 0,33. Então já vai dar ação penal na delegacia. Então, além de você ficar lá até terminar a blitz, o que está recomendado é que eles acompanhem você até uma delegacia e te entreguem na mão dos agentes, que vão apresentar você para o delegado na hora que ele tiver tempo, então não é na mesma hora, certo? E aí, a partir dessa hora, ele vai fazer os testes dentro da delegacia. E um deles é você fazer um 4 numa linha amarela que tem lá dentro da delegacia. Eu não dou conta de fazer sem estar bêbado, quanto mais um bêbado. Porque se ele cair, está sendo filmado ali, tem uma câmera virada aqui, e comprovou que a pessoa está embriagada. É só a câmera, não é nem da fome, tá? Só a câmera. E aí inicia ação penal, tá? Que vai durar um tempo, você vai ter que pagar uma fiança, mas você não é só pagar a fiança, quem tem que pedir a fiança é um advogado para o delegado, e não fica menos de 5 mil, só a fiança, tem que ser na hora. Outra coisa também é que o valor de um processo desse até o final, você vai pagar mais uns 30 mil, que é o valor mais ou menos que se gasta com um processo criminal de direção de dirigir embriagado, tá? Então, professor, o que pode dar acima de 0,33? 2 copos de 200 ml dá mais de 0,33. Uma long neck, acho que é 350, né? Para quem não conhece, uma long neck já dá acima de 0,33. Uma dose de cachaça, 0,50. Uma dose de uísque, 0,70. No bafômetro, tá? Depois de meia hora. E daí por diante, tem um monte de coisa, uísque, até um bombom de licor, simples e inocente. Um bombom de licor já vai dar pena administrativa, 0,09. Puxa, professor, qualquer número que der acima de 0,4, 0,04, já vai dar pena administrativa. E ação penal a partir daí. Mas como eu falei para vocês, tudo depende da ação do agente de trânsito, se ele quer fazer, se ele tem tempo para fazer, tá? E se ele pode te levar na delegacia. Muitas vezes só fica nessa parte aqui. Se ele não levar você para a delegacia, fica só nessa parte. Se você for para a delegacia e o delegado não tiver tempo para te atender, te deixa de molho lá até madrugada. Se você é de menor, chama os seus pais, dá um sabão neles e manda embora, só fica na pena administrativa, tá? Só isso. Isso depende muito do agente público, tá? Dele tomar as decisões. Porque você já deve ter ouvido que alguém dirigiu embriagado e falou: comigo não deu nada. Tem também aquele negócio que tem aqui debaixo, aqui, ó, gogó, né? Que muita gente mente, está respondendo processo, mas dizer que não deu nada, tá? Mas isso aí é a questão da alcoolemia. Eu já falei tudo aí que pode cair na tua prova, tá? Lógico, não tudo diretamente aqui, mas em perguntas
que vão cair na tua prova, pode ser elaborado de todo tipo. Tipo assim, dirigir embriagado, qual é a infração? Gravíssimo. 7 pontos, mais nada. Ou então, qual é a penalidade, certo? Por dirigir embriagado? Gravíssima vezes 10, penalidade, desculpa, multa 10 vezes o valor, certo? E suspensão de direito de dirigir por 12 meses. É a resposta que tem que dar. Pode ser uma resposta de infrações, pode ser uma pergunta sobre o artigo 65, dirigir embriagado, que eu nem falei, que é dirigir sob influência de álcool ou de qualquer substância que determine dependência física ou psíquica. Isso aí está falando de álcool e também de drogas. Está falando de álcool e drogas. Então, ele pode me parar por drogas se você tiver trelelé mesmo e soprou bafão que não deu nada, pelo estado que você está, ele chama mais 2 agentes e ele assina um laudo que tem 2 testemunhas que vão ter que ir lá na justiça para comprovar e dizer para o juiz que você estava naquelas condições. Então, só com esse laudo, tá? Eles vão pedir um teste toxicológico mais aprofundado para saber o tempo que ele está usando o tipo da droga ou da anfetamina. Tem também, falando em droga, anfetamina, tem também o artigo 65B, que vai tratar, para quem tem categoria C, D e E, tratar do teste toxicológico, que vai medir a quantidade de anfetamina que você tem na sua pele, porque a sua pele e os seus cabelos, eles denunciam porque eles acumulam os resíduos desse tipo de elemento químico, anfetamina. Então você pensa, eu parei de usar droga tem 1 mês, 2 meses, não uso mais droga, decidi, mas um teste mais acurado vai levar até o uso da droga por 6 meses, certo? Agora, o teste do toxicológico para o motorista, C, D e E, tá? Teste toxicológico, ele vai marcar só a janela de 3 meses. 3 meses. E se, no caso aí, ele vai ter suspensão de dirigir por não ter feito dentro do prazo, certo? De 2 anos e meio. Então, a cada 2 anos e meio tem que fazer o teste toxicológico, tá? Então, esse aqui é o assunto de alcoolemia. Eu acho que eu deixei bem claro. Tem alguma dúvida sobre isso aí, gente? Ou é novidade para vocês?